alguns princípios aplicáveis à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria trazer à memória o que foi tratado no domingo passado. Domingo passado nós percorremos o capítulo 12. Falamos sobre 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Olhamos para a vida de Herodes, aquele homem cruel, soberbo, orgulhoso, maligno, e que decidiu confiar em si mesmo. E o fim da sua vida foi o abatimento, porque o Senhor abate ao soberbo. Mas olhando para a vida de Pedro, é um contraste absoluto. Pedro, aprisionado por ordem do próprio Herodes, vai para aquela prisão, compartilha a sua necessidade com a igreja, e é nisso aí, irmão Roger, lembra que o senhor falou? Compartilhar as vossas necessidades e levar as cargas uns dos outros, foi exatamente o que Pedro fez. A igreja inteira orava para que Pedro pudesse ser liberto, e no que nós vamos ver é que essa vida de Pedro, pautada na confiança e na fé em Deus, o levou ao livramento. Que contraste, né? Em quem você tem confiado? Em si mesmo ou em Deus? Aqui nós acabamos de cantar, que hino belíssimo, né? Teu nome é exaltado. E que seja verdadeiramente em nossas vidas. Que você e eu possamos escolher o caminho de Pedro, confiando em Deus em meio às provações, sabendo que Ele é fiel para nos sustentar e livrar. Eu quero deixar uma frase para vocês, uma frase de Hudson Taylor. Hudson Taylor, uma certa vez, disse que você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Você nunca vai saber que Deus é tudo o que você precisa, enquanto você não perceber que Ele é tudo o que você tem. Irmãos, o capítulo 12 está exatamente entre os capítulos 11 e 13. O que nós vamos hoje observar, para que possamos aplicar o capítulo 13 em nossas vidas, é partindo um pouquinho mais, novamente, chamando a sua atenção, para o que nós vimos no capítulo 11. Lembra que o capítulo 11 apresentava as características do verdadeiro cristão. E lá no capítulo 11, nós vimos que a igreja de Antioquia é uma igreja que emergiu, uma igreja que cresceu, uma igreja atuante, vibrante, uma igreja missionária. Muitas conversões ocorrendo na cidade de Antioquia, a ponto que foi enviado para lá Barnabé, para que Barnabé pudesse observar o que está acontecendo, que mover espiritual é esse na cidade de Antioquia. E quando Barnabé lá chegou e atestou, comprovou o grande número de conversões, ele chama Paulo para que o ajudasse na tarefa de estar ali ensinando aquela igreja por 1 ano. Barnabé e Saulo então ministraram por 1 ano, e foi lá em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Lembra? Atos 11, 26. Sucedeu que todo 1 ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Foi aí então que eu acredito que vocês percebem e se lembram que no final do capítulo 11, vem um homem chamado Ágabo, profeta de Deus, e ele deixa transparecer, revela ali à igreja que haveria uma grande perseguição e uma grande fome na Judéia. O que a igreja de Antioquia fez? Ao saber que haveria essa perseguição e essa grande fome, já se levantaram ofertas, levantaram mantimentos e deram exatamente a Barnabé e a Saulo, que também se chama Paulo, a incumbência de levar os donativos até a Judéia. Isso está lá no versículo de número 24 e 25. Olha que interessante. Ou melhor, 29 e 30. Os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos, por mão de quem? De Barnabé e de Saulo. Então a igreja de Antioquia, no capítulo 11, surge, cresce, crescente, vibrante. Uma igreja que pregava o evangelho genuíno, os discípulos se multiplicando. E olha, era tão identificável as características de um povo transformado pelo evangelho,
que a Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, um nome identificativo daqueles a quem eles seguiam. Cristo, cristãos. Era como se olhasse para aquelas pessoas e imaginasse, eles são pequenos cristos, uma cópia de Cristo, tamanho testemunho, tamanho caráter e integridade. E lá despontando nessa igreja de Antioquia, fica para ensinar Barnabé e Saulo, que recebem uma incumbência, levar donativos para a Judéia. E é aí que acontece que vai junto com eles também, quem? Versículo 24 e 25. A palavra de Deus crescia, se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, olha que interessante, nós temos Paulo, nós temos Barnabé e nós temos Marcos, que estavam juntos numa tarefa de edificação da igreja de Antioquia, de cumprimento dos requisitos e da ajuda a ser levada para os irmãos da Judéia, até que nós começássemos o capítulo 13. Mas entre o 13 e o 11 tem o 12. Eu não sei onde estava Paulo, a Bíblia não nos fala, eu não sei onde estava Barnabé no momento da prisão de Pedro. Eu não sei onde eles estavam, mas eu sei que eles aparecem no finalzinho do capítulo de número 12. Olha ali no capítulo 12, que foi o capítulo estudado a semana passada, nos versículos 24 e 25. 12, 24 e 25, perdão, agora sim, 12, 24 e 25. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, qual era o serviço? O serviço de levar os donativos, de levar ali os mantimentos, de levar a ajuda ao povo da Judéia. Eu não sei, nos 23 primeiros versículos, onde eles estavam, mas Paulo aparece aqui agora com Barnabé, no finalzinho do capítulo 12, depois que Herodes já tinha sido abatido, depois que Pedro já havia sido liberto. E aí então o que acontece? Terminado o serviço, eles voltam para Antioquia. É aí que nós chegamos no capítulo 13. Está com o capítulo 13 aberto? Aí? Amém? No capítulo 13, nós vamos ver o início da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. O capítulo 13 vai apresentar a primeira viagem missionária, quando eles saem da igreja com uma incumbência, não de levar donativos, não de levar ali ofertas, mas uma incumbência de pregar o evangelho. Oficialmente, agora Paulo e Barnabé serão enviados pela igreja com a tarefa bendita de pregar o evangelho. E nesse cenário, o Espírito Santo, então, é quem é o agente que separa Paulo e Barnabé para essa obra específica, para essa viagem missionária, mostrando que a missão da igreja, ela deve ser dirigida por Deus. John Stott, uma certa vez, disse que a missão da igreja não nasceu da estratégia humana. Por mais que a gente planeje, por mais que nós nos reunamos, por mais que tenhamos aqui, que seja um colegiado de pessoas dedicadas, organizadas, para dirigir essa igreja, nenhum projeto virá por mãos e pensamentos e coração humano. Mas o que a gente vai observar é que a missão da igreja, ela não nasce de uma estratégia humana, mas da iniciativa divina através do Espírito Santo. E o que nós vamos ver no capítulo 13 é que essa proclamação do Evangelho, através da obra missionária, através do envio de Barnabé e Paulo, é um ato divino e que vai transmitir para a gente alguns princípios que vão reger a obra missionária. E quais são os 4 princípios que a gente vai observar nas 4 sessões que nós dividiremos o capítulo 13? Primeiro, que o Senhor tem uma missão a ser realizada, e a missão cabe à igreja. É a igreja quem levanta, é a igreja quem envia. É a igreja quem comissiona. E a igreja precisa, portanto, estar em obediência restrita ao chamado e ao envio divino. Então, a primeira coisa que nós vamos observar nos primeiros versículos é isso: o chamamento divino e o envio por parte da igreja. Em segundo lugar, nós veremos que os que são enviados,
Eles precisam de muita perseverança, porque seguramente surgirá oposição. Nós vamos perceber que vai se levantar oposição. Em terceiro lugar, veremos que é necessária ousadia, e ousadia na confrontação. O pecado precisa ser confrontado. O pecado não precisa ser aceito e não deve ser aceito, mas deve ser confrontado. E por último, veremos que a rejeição, que é possível, quando a gente anuncia o Evangelho, tem gente que vai rejeitar. Decisão pessoal de cada um. Uns aceitam, uns creem, outros rejeitam. Mas a rejeição não deve colocar em nós um espírito de tristeza. Poxa, a gente investiu e houve rejeição. A gente se levantou, dedicou o tempo e houve rejeição. Muitas vezes a rejeição vai significar uma porta aberta por Deus para a salvação. E é isso que a gente vai perceber. Então vamos viajar primeiramente pelos 3 primeiros versículos de Atos 13. Você com a Bíblia aberta e os nossos irmãos, é claro, projetando aqui os versículos, veremos o que a palavra de Deus, através de Lucas, nos apresenta nos 3 primeiros versículos do capítulo 13 de Atos. Diz assim, que na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Parênteses, hein? No meio de uma família tão maligna como a família de Herodes, a gente vê que alguém se salva. Louvado e bendito seja o Senhor. Esse negócio de dizer filho de peixe é peixinho, eu hoje sou assim por conta da minha origem, por conta dos exemplos que eu tive dentro de casa, não importa. Eu sei que Herodes foi um homem mau, mas aqui está dizendo que Manaém, que fora criado com Herodes, estava aqui na igreja de Antioquia servindo ao Senhor, amém ou não? Foi salvo, liberto e transformado. E também Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Os primeiros versículos de Atos 13 nos apresentam um cenário em que a igreja estava adorando ao Senhor, estudando a palavra do Senhor, em intensa oração, em intenso jejum, quando Deus então resolve falar e se comunicar à igreja. Ai, irmãos, Deus nunca falará a uma igreja que não ora. Deus não vai falar a uma igreja que não esteja dedicada a adorá-lo. Mas quando a igreja se reúne e se junta em oração, em jejum, o Senhor vai falar. E o Senhor vai fazer proezas, milagres e maravilhas. Em meio ao jejum e à oração é que o Espírito Santo faz uma declaração clara. E não há dúvidas. Veja que o Espírito Santo diz, apartai-me, ou separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Ninguém que tem um chamado de Deus não sabe que tem um chamado. O chamado é claro. Irmãos, quando Deus me chamou para pastorear, esse chamado foi claro ao meu coração. O chamado não traz dúvidas, mas o chamado não traz dúvidas não somente a quem é chamado, como o chamado não traz dúvidas à igreja que envia. A igreja precisa ter consciência, certeza absoluta, só que alto lá, hein? Não basta dizer, estou sentindo um chamado, porque tem muita gente que quer servir ao Senhor. Eu sei que no seio da igreja, o maior privilégio que uma igreja pode ter é levantar e enviar missionários. Mas, no entanto, há um pré-requisito aqui. Porque esses que foram enviados, especificamente Saulo e Barnabé, eles não estavam assentados. Eles não estavam em murmuração. Eles não estavam simplesmente passando o tempo. Eles não
não estavam aí, sabe, o que eu vou fazer da minha vida? Não vou com a cara do professor de GBD, não tenho oportunidades. Não, eles não estavam murmurando. Mas no versículo 2 diz em que atitude que esses homens que foram chamados estavam. Eles estavam o quê? Olha o que diz no começo do versículo 2, e servindo. Servo que não serve, não serve. Eu estou cansado de dizer isso. Deus não vai chamar ociosos, Deus não vai chamar contraditórios, Deus não vai chamar acomodados, Deus não vai chamar rancorosos, mas Deus vai chamar e levantar aqueles que estão fazendo o quê? Servindo. É assim, irmãos, servindo ao Senhor, jejuando, o Espírito confirmou, é esses que serão enviados. Isso nos ensina que a missão não é uma iniciativa humana, mas divina. Deus toma a iniciativa de chamar e capacitar, e dá à igreja a responsabilidade de enviar. A igreja tem uma tarefa, é enviar. Os que são chamados, os que estão servindo, e que confirmados por um testemunho, por uma integridade e por um caráter, serão enviados e comissionados pela igreja. Essa igreja fez isso já na sua curta história. Eu me recordo quando impusemos as mãos na cabeça de Esther e a enviamos, naquela época, para servir na aba. Me recordo quando colocamos as mãos na cabeça do nosso irmão Noé e Esther, e os enviamos para que ele fosse, Noé, Esther e sua família, servirem ao Senhor. É assim, irmãos, quando colocamos as mãos na cabeça de Maurício, Denise, e os enviamos também, comissionamos como igreja, porque eles já haviam sido testados, aprovados, estavam servindo ao Senhor. Não é uma experiência, não é será que vai dar certo? Será que é? Será que não é? A igreja não tem dúvidas, porque a tarefa não é humana, é divina. E quando a igreja ora, jejua e se coloca à disposição, não há dúvidas de quem Deus quer levantar. O chamado é divino para a missão, não é uma opção. Mas o enviar é uma obrigação. Ninguém sai para fazer missões simplesmente por vontade e iniciativa própria. Tem um movimento muito grande de desigrejados, de gente que não quer servir na igreja, que não quer ter responsabilidade, que não quer prestar contas a ninguém, mas quer sair na sua carreira de missionário sem prestar contas a ninguém. E disse que nada, CNPJ, igreja, isso é coisa humana, o chamado é divino. Sim, o chamado é divino, mas o envio é pela igreja, amém ou não? Nenhum missionário que sai na sua carreira solo, sem ter uma igreja a quem ele preste contas, sem ter uma igreja a quem ele possa considerar e dar o seu relatório, a ter uma igreja que possa orientá-lo, a que possa sustentá-lo, a que possa ajudá-lo, não tem fundamento bíblico, nenhuma carreira missionária, sem que não saia através do envio de uma igreja local. Por isso que a igreja de Antioquia, em obediência ao Espírito, impôs as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviou. Isso demonstra o papel crucial da igreja local no processo missionário. A igreja não apenas ora pelos missionários, mas a igreja tem que equipar, tem que apoiar, tem que enviar, amém ou não? Nós colocamos um filho no mundo, é como a gente diz, quando a gente envia, e a gente tem que estar por trás, dando o suporte. Assim como a igreja em Antioquia, precisamos cultivar um ambiente de oração e sensibilidade ao Espírito Santo, para termos o discernimento de quando uma pessoa está sendo chamada por Deus, para que a igreja não seja um empecilho, para que a igreja não seja um opositor à vontade de Deus. Lembra que lá em Romanos 10, a partir do versículo 9, diz: a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas percorrendo os versículos mais para frente, diz: mas como essas pessoas irão confessar se elas não ouvirem? Como elas vão crer se elas não ouvirem? Como é que elas poderão ser salvas se não ouvirem? Mas como é que as pessoas vão ouvir se não tiver missionário sendo o quê? Enviado. Esse é o papel da igreja local. E você pode ser um instrumento nas mãos de Deus,
a começar servindo na igreja local. Não pense que o Senhor terá coisas maiores para você na sua obra, e principalmente numa obra missionária específica, porque Deus tem esse chamado específico para algumas pessoas, que são capacitadas por Deus a deixar, a largar tudo que eles têm e se entregarem a um chamado divino. Mas esse chamado divino não é para todos. A gente tem que considerar que são alguns. Nesse caso aqui, alguns que estavam servindo, alguns desses que estavam servindo foram comissionados e enviados, mas o restante continuou servindo, e servindo na igreja local. Então você precisa se levantar primeiro para dizer para o Senhor, como Moisés, como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, me usa. Porque você não tem desculpas para não atuar na sua igreja local. Você não tem desculpas para não ser uma bênção e uma pessoa que esteja envolvida no trabalho da igreja local. Todos nós fomos chamados para servir. E entre esses que são chamados para servir na igreja local, Deus levantará alguns a quem Ele enviará. Será que você vai fazer parte, quem sabe, de um dos que será ainda enviado para uma obra específica dessa igreja? Primeiro passo é começar a servir, é começar a dizer: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Amém ou não? A missão não é uma escolha para poucos, mas a missão é um chamado para todos que ouvem a voz do Espírito Santo de Deus. Por isso que nesses primeiros 3 versículos, a primeira sessão tem esse título: a proclamação do Evangelho envolve o chamado e o envio missionário. O que a gente percebe nos 3 primeiros versículos é isso: que o Evangelho precisa ser proclamado, o Evangelho precisa ser pregado, e que a proclamação do Evangelho envolve o chamado e o envio missionário. Mas em segundo lugar, os versículos 4 a 12 nos apresentam uma segunda verdade. E a segunda seção, que vai dos versículos 4 a 12, nos apresentam que a proclamação do Evangelho traz oposição. Os que são enviados, e você mesmo numa obra local, você mesmo sendo missionário onde Deus te chamou, ou seja, aos teus vizinhos, aos teus companheiros de trabalho, você mesmo sendo um missionário lá na escola onde você estuda, você mesmo sendo um missionário aos teus vizinhos, saiba que você enfrentará oposição. Mas não é só oposição. Eu quero te dar uma boa notícia: também vai ter salvação, amém ou não? O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, a proclamação do Evangelho envolve o chamado e o envio missionário. Mas quando o missionário vai para o campo, a proclamação do Evangelho pelo missionário traz oposição e salvação. Os versículos 4 a 12 narram a passagem de Paulo e Barnabé por 4 localidades: Seleucia, Chipre, Salamina e Pafos. E é especificamente em Chipre que, acompanhados pelo Marcos, lembra? Porque o Marcos foi junto, eles levaram Marcos junto, Barnabé e Saulo levaram Marcos juntos. Eles enfrentam a realidade de que a proclamação do Evangelho nem sempre encontra portas totalmente abertas e corações receptivos, mas eles se deparam com oposição, mas também testemunham e presenciam salvação. Quem é que se levanta para se opor? Tem 2 personagens que serão apresentados aqui nos versículos 4 a 12. Um se chama Elimas, que também era conhecido por Bar-Jesus. Esse nome Bar-Jesus é a junção de 2 palavras, Bar e Jesus. A raiz do nome Jesus vem de Salvador, vem de Josué, de Yeshua. Então, Bar-Jesus, o Bar significa filho. Esse Elimas era filho de um Josué, de um Jesus, não o Jesus Cristo. Mas atentem que o nome Jesus era um nome comum. Então, o Elimas, filho desse Jesus, que nós não sabemos quem, ele era alguém influente na corte de um procônsul chamado Sérgio Paulo. O Sérgio Paulo tinha a sua comitiva, e entre os seus conselheiros tinha o tal do Elimas. O Elimas, a Bíblia apresenta ele como sendo um mago, um feiticeiro, um mágico, um esotérico.
É alguém que era o conselheiro do Sérgio Paulo e que vê a sua boquinha indo embora. A boquinha que eu digo é o seu cargozinho de conselheiro do Sérgio Paulo na possibilidade de ir embora. Por quê? Porque no versículo 6, 7 e 8, dá uma lida comigo, 6, 7 e 8. Havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então o Elimas, o Bar Jesus, vê, chegou esse Paulo e esse Barnabé, e eles estão falando de Deus para ele, minha casa vai cair. Eu vou perder minha boquinha, eu vou perder o meu cargo de conselheiro do Sérgio Paulo. Eu preciso me opor, eu preciso colocar uma oposição, eu preciso colocar uma barreira, eu preciso colocar essa mensagem por terra. E foi isso que ele começou a fazer no versículo 8. Resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Sabe o que é isso? Paulo e Barnabé pregando o evangelho e o outro botando gosto ruim na coisa. É igual barata, né? O pessoal fala, barata só bota gosto ruim nas coisas. Já ouviu esse ditado? Embora eu nunca comi nada aqui barata. Não sei se eu comi coisa de barata, mas tem um ditado. Eita lá, bota gosto ruim igual barata. Alguém já viu esse ditado ou só eu que ouvi? Só eu? Rapaz, que coisa, hein? Aprendeu mais um ditado, tá bom? Mas tá lá. Paulo e Barnabé evangelizando. Já aconteceu isso contigo? De você começar a construir, de você começar, sabe, a se dedicar, a falar de Cristo para alguém, chega uma outra pessoa para começar a desviar a pessoa daquela mensagem que você estava apresentando, e foi isso que o Elimas fez, com a sua influência maligna, buscava impedir que a luz do evangelho chegasse ao coração de Sérgio Paulo. Isso nos lembra, irmãos, que a proclamação do evangelho sempre enfrentará resistência espiritual. Satanás não fica inerte quando a salvação de Cristo é anunciada. E Paulo revela qual é a estratégia que o diabo usa quando você está pregando o evangelho, quando você com afinco está se preparando, orando pela salvação de alguém, e vem sentar com alguém. Daqui a pouco está sentando uma seita, daqui a pouco está chegando um mormon, daqui a pouco está chegando a testemunha de Jeová, daqui a pouco o povo está enchendo a cabeça dele de outras coisas. Mas olha aqui que interessante, no versículo de número 10, o apóstolo Paulo vai revelar a estratégia do diabo. Disse, ó filho do diabo, cheio de cheio de quê? Engano. É isso, essa é a estratégia de Satanás, enganar. Mas não somente cheio de todo engano, cheio de toda também o quê? Malícia. Inimigo de toda o quê? Justiça. Não cessarás, e olha o papel do diabo também, não cessarás de o quê? Perturbar. Ele é um perturbador dos retos caminhos do Senhor. Elimas representava a força das trevas que se opõe a essa mudança. Nós vamos pregar o evangelho e vai ter oposição. O diabo vai usar do engano, o diabo vai usar da malícia, o diabo vai usar da injustiça, o diabo vai perturbar. Irmãos, eu me recordo, já fiz várias viagens, louvado seja Deus, missionárias. Minha esposa Cida me acompanhou em algumas delas. Já viajamos aqui pela América Latina, na América do Sul, já fomos em missões por Paraguai, Argentina, Peru, Chile, Bolívia, lá na América Central, na República Dominicana, no Panamá, na Nicarágua. Eu me recordo quando pregava na Nicarágua, e o diabo começou a usar cachorro. Cachorro, eu estou falando sério. Sabe quando você se assenta e você vê uma alma receptiva, um coração aberto? E a gente começou a apresentar a mensagem do evangelho. Daqui a pouco vem aquela cachorrada que aparece não sei de onde. E começa a latir. Uau, 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 e aí a pessoa desvia e começa a olhar. Não, volta para cá, volta a atenção para cá. E aquela cachorrada que apareceu dos infernos, só pode ser, irmãos.
começa a atrapalhar. Já aconteceu isso contigo? É o despertador que desperta na hora errada. É a chamada do telefone que vem justamente naquela hora que você está funilando para apresentar a mensagem. O coração está ali, pá, toca aquela chamada. É o zap. São tantas distrações que vêm, porque esse é papel do diabo. Irmãos, existem as coincidências, mas saiba que existe também a atuação maligna, querendo destruir e levar a atenção. Então saiba que quando você se levanta com um propósito de anunciar o Evangelho, o inimigo vai se levantar também. O inimigo vai se levantar em oposição. E é aí que deve surgir a confrontação. Nós com autoridade divina, mas com o discernimento. Não vai chegar, o cachorro é da pessoa, você vai falar, ô diabo, cachorro do inferno, né? Tenha discernimento, não é assim. Mas a gente tem a autoridade quando o Espírito Santo nos dá o discernimento de repreendermos a ação maligna. Você crê nisso, amém ou não? O que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E com autoridade é necessária a repreensão. E é isso que Paulo faz. Ô filho do diabo! Até quando você vai continuar atrapalhando? Fica cego agora. E o Elimas ficou cego. Lembra, livro de Atos, irmãos, é um livro de princípios, não é um livro de práticas. Você não vai chegar aí agora falando, ai que legal, se Paulo fez isso eu vou conseguir também. Fica cego, Gustavo. Está me enxergando? Só falta ele falar que não. Tá, né? Tá me enxergando. Você não vai achar que as práticas que estão aqui, a gente vai imitá-las. Lembra que eu disse? Toma cuidado, é um livro de transição, mas tem um princípio, e o princípio estabelecido é que a gente não pode perder terreno para o inimigo, para o diabo. Levante-se em nome de Jesus e repreenda a toda obra maligna, porque quando estamos pregando o Evangelho, é o Espírito Santo quem está nos usando, e é Ele que vai adiante de nós, amém ou não? É autoridade, confrontação, e foi dessa forma que no meio daquela oposição maligna, por parte desse homem, vem a salvação a Sérgio Paulo. Vê o versículo 12? Olha que lindo. Diante da cegueira de Elimas e do poder de Deus manifestado, Sérgio Paulo crê, demonstrando que a oposição, paradoxalmente, ou seja, contrariamente, serviu para glorificar a Deus e abrir o caminho para a salvação. Versículo 12, o procônsul, vendo o que havia acontecido, qual foi o resultado? Creu, louvado e bendito seja o Senhor, maravilhado da doutrina do Senhor. A proclamação do Evangelho, irmãos, pode enfrentar oposição, mas eu quero te dar uma boa notícia, maior é o que está conosco do que o que está no mundo, amém ou não? Maior é o que está em nós. Na segunda de Paulo aos Coríntios 10:4, segunda de Paulo aos Coríntios 10:4, veja o que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, amém ou não? O diabo pode vir, mas maior é aquele que está em nós. Hoje, irmãos, enfrentamos os magos modernos, os Elimas dos nossos tempos. E os Elimas, muitas vezes, não serão pessoas físicas. Os Elimas dos nossos tempos, os Bar-Jesus, esses enviados do inimigo, em algumas ocasiões, serão as influências culturais, as ideologias, as distrações, que tentam desviar as pessoas da verdade. Mas, tal como Paulo, devemos confiar em Deus e na força do Evangelho, porque o poder do Evangelho é poder de Deus, que ilumina os cegos e confunde os enganadores. Crê tu isto? Amém. Então já vimos duas sessões.
Os 3 primeiros versículos nos ensinam que a proclamação do Evangelho envolve o chamado e o envio missionário. Deus está buscando nessa igreja, e se essa igreja se dispor a orar e a jejuar, Deus vai levantar mais e mais pregadores do Evangelho aqui. Alguns talvez não para serem enviados para uma tarefa específica, mas para terem a ousadia de pregarem e anunciar o Evangelho onde vocês estão plantados, para deixar a timidez de lado, para se levantarem com ousadia e anunciarem a mensagem salvadora e transformadora do Senhor. Mas digamos, quando a gente vai para uma tarefa de evangelização, uma tarefa missionária, saiba, e a segunda sessão que nós vimos dos versículos 4 a 12, que a proclamação do Evangelho traz oposição. Mas glorifique ao Senhor, porque em meio à oposição também haverá salvação. Amém? Salvação, creia nisso. Não desista. Olha, com discernimento e com ousadia, repreenda as ciladas astutas que o inimigo tem colocado. E muitas vezes, talvez, os elimas que estão dentro do seu lar precisam ser confrontados por você. O que é que tem desviado a atenção dos teus filhos e que está dentro de casa? O que é que tem desviado de você o discernimento e o tempo que você deveria estar dedicando para encher-se mais ainda do poder e da graça de Deus, mas que está dentro da tua casa, desviando e agindo como se fosse um Elimas, escurecendo, tapando, impedindo que o Evangelho prospere? Se levante com ousadia e repreenda e faça a sua parte. Em terceiro lugar, os versículos 13 a 47 vão nos ensinar que a proclamação do Evangelho deve trazer confrontação. A gente não deve, irmãos, abrir a porta para o pecado. A gente não deve simplesmente, para não perder pessoas, ou para atrair outras pessoas, vamos começar a perverter o Evangelho, vamos começar a abrir para o Evangelho dos nossos dias, vamos começar a incluir algumas mensagens aqui, vamos começar a atualizar a Bíblia, para a gente alcançar mais gente? Não. A proclamação do Evangelho deve trazer confrontação. E saiba que quando o Evangelho traz confrontação, aqueles que não querem mudar simplesmente vão rejeitar. E isso é algo que nós precisamos estar preparados. Alguns rejeitarão essa proclamação do Evangelho quando forem confrontados. Isso é o que a gente vê nos versículos 13 a 47. Porque ao chegarem a uma outra Antioquia, tá bom? Uma outra Antioquia que se chama aqui Antioquia da Psídia. Paulo vai pregar exatamente na sinagoga. O que era a sinagoga? O local onde os judeus se reuniam para estudar a palavra. E ele anuncia a história da salvação, vindo historicamente contando desde a chamada de Abraão. Ele vai falar de Abraão, vai falar dos patriarcas, vai falar de Moisés, da escravidão, vai falar dos profetas, vai chegar no Novo Testamento até apontar Jesus. O cumprimento das profecias em Jesus. Vai dizer que Jesus morreu pelos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. E que eles precisam agora, confrontados com essa mensagem, se arrependerem dos seus pecados. Essa proclamação da verdade dentro da sinagoga provoca uma reação mista. Alguns dos judeus que frequentavam aquela sinagoga se sentem ali encantados com a mensagem e pedem: volta novamente no próximo sábado, venha nos instruir mais. Mas isso causou em outros rejeição, oposição, porque foram confrontados com a palavra de Deus e não queriam mudar as suas práticas. Então, ao mesmo tempo em que alguns estavam abrindo o coração e dizendo: volta mais vezes, queremos ouvir mais, outros estavam, na realidade, destruindo e jogando por terra e rejeitando a mensagem do Evangelho. É aí no meio dessa proclamação que eu quero fazer um parênteses. Lembra, quem é que foi junto com Barnabé e Saulo?
João Marcos. Olha o que acontece no versículo 13. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ficou no meio do caminho, desistiu, não aguentou o tranco. Não aguentou o tranco. Porque, irmãos, o Evangelho, como eu disse, nos envia em uma missão legal, é muito bom. E tem gente que gosta de passear. Irmãos, em todos esses projetos missionários que eu participei e que eu disse para vocês, em dezenas de projetos missionários, teve muita gente que acompanhou-nos no grupo e que ficou no meio do caminho. Porque o grande interesse deles em participar de um projeto missionário era só levar. Olha, uau, olha que paisagem legal. Olha aí, não tem Wi-Fi aqui. Poxa, o que eu vou fazer sem Wi-Fi? Eu me lembro quando eu fui para Nicarágua, irmãos, e enfrentei 240 quilômetros em estrada de terra esburacada, e a viagem durou 12 horas, em um ônibus amarelo, que já tinha saído de linha nos Estados Unidos há muito tempo, aqueles amarelinhos escolares que a gente vê em filme, e junto comigo ia galinha, porco, cachorro. Eu estava tentando dormir, e de repente eu sinto uma coisa molhada caindo assim na minha testa. Falei, o que é isso? O que é isso que está caindo aqui? Lá em cima, quando eu olhei para o bagageiro, tinha um saco cheio de coalhada. Quando eu passei a mão e, sabe, podre, coalhada, sujo. Era a terceira hora da viagem de 12, você imagina, suando, e a coalhada azedando, e aquele cheiro, e a galinha cacarejando, e era a gente já querendo voltar. Não, eu não quero ir para esse lugar, não, eu quero ir para outro. É aqui agora, é só a gente e Deus aqui, é Deus e a gente. Já falei para vocês, me hospedei na casa de um alcalde, lá na cidade de Ciúna, no interior da Nicarágua. O que era um alcalde? Era como se fosse um vereador da cidade. Falei, opa, vou ficar na casa do vereador, que legal. Quando eu cheguei lá, doido para tomar um banho, aí me indicaram onde era o banheiro. Um banheiro no fundo da casa, um barril de água e uma caneca. E aí o seu banho. Falei, opa, que bom, hein? Eu estou na casa do vereador, imagina os outros que foram para as outras casas. Uau! E é isso, irmãos, já falei para vocês. Aquela vontade depois de 12 horas, cheiro de azedo da coalhada, comendo comida que você não estava acostumado, procurar o banheiro. Cadê o banheiro? Está ali no fundo. Aí quando eu fui no fundo, cadê o banheiro? Era um buraco. Um buraco. E ainda bem que tinha um caibro, que eu já falei para vocês do caibro. E aquele caibro era a salvação, porque eu não tinha que ficar equilibrando, eu podia colocar o cotovelo no caibro e ficar tranquilo. E aí ia caindo, a coisa caía. E quando caía, fazia ploc. E quando fazia ploc, você ouvia zzz. O que é isso? Isso é missão. E se você não está acostumado, sabe o que acontece? Você dá uma de João Marcos. João Marcos fala, não, para mim já deu, deixa eu voltar. Você está achando que missões é brincadeira? Você acha que o que o nosso irmão Noel está passando é brincadeira? Você acha que o que o irmão Maurício passa lá é brincadeira? Você acha que o que cada missionário que a gente está aqui apoiando passa é brincadeira? Fazer missões não é brincadeira. Só que a gente precisa estar aqui esperto, porque no meio do caminho vai ter João Marcos, que vai abandonar. Mas não é para a gente chegar e não, agora João Marcos não presta mais para nada. Eu sei que teve grande problema, como a gente vai ver mais para frente, entre Paulo e Barnabé. Porque o João Marcos era sobrinho do Barnabé. E Paulo vai ter um grande conflito com Barnabé, a ponto de depois eles se separarem. Mas o que eu acho lindo é que situações como essas não devem destruir a nossa vida.
Mas lá na frente a gente vai ver João Marcos tendo uma nova oportunidade. E é o próprio apóstolo Paulo quem diz: traz o João Marcos junto, porque eu tenho certeza que ele vai ser muito útil no ministério. Só quem coloca o ponto final nas nossas vidas é Deus, amém ou não? É Deus. Isso nos lembra da importância também da perseverança, do encorajamento mútuo e da dependência de Deus, porque a missão exige resiliência e nem todos estão preparados para as dificuldades que surgem. A proclamação do Evangelho traz confrontação, traz rejeição, mas no meio de tudo isso também traz abandono. A vida do missionário é uma vida solitária. Eu oro para que Deus levante pessoas aqui para ajudarem os nossos missionários em oração. Ao menos fazer um contato com eles. Está tudo bem contigo, meu amado? Estamos orando por você. Essa semana, lidando com essa situação do pastor Rui, meu coração está tão pesado, irmãos, tão pesado, porque os irmãos são testemunhas. Faz 2 ou 3 anos que eu pedi para a diretoria da igreja que me liberasse para que eu pudesse fazer uma visita para o pastor Rui. E eu fui lá para o sertão, quando passei pela casa do irmão Elias, sua irmã de Assisa, para visitar o servo de Deus. Os 2 dias que eu fiquei com ele, orando, conversando, chorando, foi um dos momentos em que mais ele se alegrou na vida dele. A vida daquele que abraça o ministério é uma vida solitária, difícil. E a importância do encorajamento, da resiliência, pode se tornar muito mais suave se nós estivermos cientes de que a proclamação do Evangelho traz confrontação e rejeição e passarmos a orar mais por esses homens e mulheres de Deus. Amém ou não? Irmão, eu quero que você veja o que acontece agora a partir do versículo 28. Embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. É o discurso de Paulo aos judeus na sinagoga. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Versículo 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 38, seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. 39, de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Amém ou não? E depois desse confronto, se levantaram alguns e falaram: a gente não quer saber desse Jesus, a gente não quer saber dessa tua história, a gente não quer saber desse teu evangelho. E houve uma rejeição pública e clara por conta dos judeus. Veja o que diz o versículo 44, 45 e 46. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. A recusa dos judeus em crer em Cristo foi uma escolha pessoal deles, que gerou consequência para eles, mas que abriu uma porta, e uma porta grande, para que o Evangelho fosse apresentado aos gentios. Irmãos, a rejeição não é o fim de tudo, não desanime. Alguns rejeitarão, e eles prestarão contas a Deus. Mas saiba que você precisa continuar proclamando o Evangelho de Deus, que é poder para a salvação de todo aquele que crê. Então já vimos 3 sessões. A proclamação do Evangelho envolve o chamado e o envio missionário.
Mas vimos que a proclamação do evangelho vai trazer oposição. Mas no meio da oposição, vai ter também o quê? Salvação. Louvado e bendito seja o Senhor. Mas nós precisamos saber que a proclamação do evangelho traz confrontação. E no meio dessa confrontação, irmãos, não se surpreenda. Vai ter gente que vai rejeitar. Vai ter gente que vai dizer, eu não quero esse evangelho. Quando o evangelho, ele exige o arrependimento, tem gente que não quer arrepender. Tem gente que quer continuar com a mesma prática pecaminosa. Mas ele vai sair por aí rejeitando o confronto e procurando um lugar que lhe acolha e diga, fica tranquilo. E aí vem o papo, né? Deus te ama do jeitinho que você é. Amém. Deus te ama do jeitinho que você é. Amém ou não? Ele ama todas as pessoas. Mas todo aquele que tem um encontro real com Jesus Cristo se torna uma nova criatura. Por isso, as palavras de Jesus à mulher adúltera são: onde estão os que te condenaram? Foram todos embora? Eu também não te condeno. Mas, no entanto, contudo, todavia, entretanto, vá e não peques mais. Amém ou não? A palavra de Deus é isso, transformação, irmãos. E tem gente que não vai querer essa transformação. E nós precisamos saber que a proclamação do evangelho traz confrontação, rejeição. Mas, por último, nos encaminhando para o fim, a proclamação do evangelho abre portas de salvação. Amém ou não? Abre portas, fica com o evangelho. Não venda. Lá em Provérbios o sábio diz, não vendas a verdade, não mercadeie a verdade, não troque a verdade, não negue a verdade, fica com a verdade. E o apóstolo João diz, não tem uma coisa que me deixa mais feliz e contente, é a de ver que os meus filhos continuam andando na verdade. Fica com a verdade. Porque por mais que haja rejeição, o Senhor abrirá portas de salvação. Lembra de João 1, 11 e 12? João 1, 11 e 12, o que diz no versículo 11? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a estes Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Sabe por que hoje nós aqui brasileiros, suíços, tem outra nacionalidade aqui? Tem? Quase japoneses, né? Isso. Sabe por quê o evangelho chegou a nós? Porque os judeus foram quem abriram essa porta de salvação quando rejeitaram. E é isso que Paulo disse aqui, exatamente isso. Olha, porque vocês rejeitaram, versículo 46, não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E lá com os gentios, olha a partir do versículo 48 e 49. Os gentios, ouvindo isso, qual foi a sensação, o sentimento? Alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. O evangelho trouxe aos gentios alegria. Os gentios, ao ouvirem a mensagem, regozijaram-se. A rejeição de alguns não impede a obra de Deus. O diabo acha que ele pode impedir a obra de Deus, ele não impede, irmãos. Quando Cristo edificou a sua igreja, ele diz, a minha igreja edificada sobre mim avançará, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não desanime diante de uma rejeição. Mas veja na rejeição a oportunidade para que o evangelho alcance novos grupos, novos povos, novas pessoas. A obra de Deus vai continuar mesmo diante de portas fechadas, pois Deus é soberano. A proclamação do evangelho sempre encontrará corações abertos, mesmo que em lugares mais inóspitos e inesperados possíveis. Porque quando uma porta se fecha, Deus abre outra.
mas cabe a nós caminharmos por ela, amém ou não? A rejeição do evangelho não é o fim da missão, mas é o início de novas oportunidades. Eu vou concluir. Concluindo a mensagem de hoje, nós vimos em primeiro lugar que a igreja de Antioquia é para nós um exemplo, e um exemplo de uma igreja missionária, uma igreja ganhadora de almas. E os princípios contidos na igreja de Antioquia são princípios que devem ser seguidos pela IBEG, pela Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu. Primeiro, de que a proclamação do evangelho envolve o chamado. Você está pronto para ser chamado? Você está se dispondo a Deus? Senhor, onde o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer de mim? O Senhor me quer aqui, ó Deus, dividindo o meu tempo? O Senhor me quer aqui como uma pessoa dispondo dos meus recursos para abençoar outras pessoas para a obra missionária? O que o Senhor quer de mim? Eu tenho certeza que aqui no meio de nós pode ser que Deus queira usar alguém. Alguém para quem sabe ser um missionário, ser um pastor, ser alguém que vai se dedicar. E quando a igreja em oração, observando aquele que já está servindo, e aquele que já está servindo com integridade, é aquele que está servindo com caráter, é aquele que a igreja sabe que pode contar, é aquele que está dedicado naquilo que lhe vem à mão para fazer, está sendo provado. E diante da prova, ao ser aprovado, o que faz a igreja? Envia. Então, o chamado da proclamação do evangelho envolve isso, o envio por parte da igreja. Segundo, vimos que a proclamação do evangelho vai trazer oposição. Esteja consciente disso. Quantas vezes eu me levantei para pregar, anunciar e recebi oposição. Mas louvado e bendito seja o Senhor, porque em meio à oposição sempre haverá também o quê? Salvação. Em terceiro lugar, vimos que a proclamação do evangelho traz confrontação. E diante da confrontação, talvez a resposta que você vai ter de alguns é a rejeição. Mas em quarto lugar, a proclamação do evangelho, diante da rejeição, ela vai prosperar, porque o Senhor sempre abrirá novas portas. A missão da igreja não nasceu de uma estratégia humana, mas nasceu da iniciativa divina, através do Espírito Santo. Que aquilo que aprendemos em Atos 13 possa ser vivido pela IBEG, uma igreja sensível ao Espírito Santo, com uma mensagem centrada em Cristo, que não desiste diante das rejeições e que está disponível para ser usada por Deus nas portas que vão se abrindo. Ore, jejue como a igreja de Antioquia. Viva resiliente como Paulo. Confie na mensagem do evangelho como Sérgio Paulo, e que nós continuemos sendo Antioquia aqui na cidade de Embu-Guaçu. Que Deus nos use para a sua honra e sua glória. Fecha seus olhos.